turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast dos esportes aos negócios, patrocinadores Boali Alimentação Saudável, RP Fitness Academia, M2X Marketing e Vendas e Diamond. E como vocês estão vendo, estamos aqui no novo estúdio da Diamond, lindo. Então todo mundo quer gravar um podcast, fazer conteúdo, entre em contato com eles. Tá cada vez mais bonito esse estúdio. Oi, Flávio, ficou top demais, hein? E o tanto de LED? Nossa, eu nunca vi tanto LED na vida. Eu gosto de LED, hein? E você personaliza tudo aqui. Na cor que você quiser, da sua marca, do seu conteúdo. Aí fica fácil. Deixa todo mundo bonito. É isso aí. Flávio, apresenta o nosso convidado de hoje. Meu grande amigo Júnior Fernandes, empreendedor, especialista em método de oratória. Isso dá um friozinho na barriga nossa, meu. Será que nós vamos falar certo? Será? Depois nós vamos pegar. Já comecei a analisar vocês aqui. Já tá analisando a gente aqui. Cofundador da Vox2U, fundador da V5 Educação. Júnior, seja muito bem-vindo dos esportes aos negócios. Prazer estar aqui com vocês. Esporte e educação tem tudo a ver, né, cara? E negócios. É muito prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história e poder levar conhecimento para as pessoas, né? Inspirar pessoas e poder fazer com que elas mudem. É o principal, né? Levar conhecimento. Obrigado pelo convite, viu, gente? Ô, Júnior, você veio do futebol ali, o seu tesão é futebol, né? Você gosta muito da galera do futebol aí. Conta um pouco da sua trajetória aí, meu. Cara, eu vim do futebol, parei do futebol, depois eu voltei e eu vi que sempre se conecta literalmente com os negócios. Você começou jogando bola, depois você voltou de uma outra forma. Cara, né? Minha vida inteira foi cresci no Colégio Souza Campos lá em Cravinho jogando futsal. Então era a minha paixão de moleque, era ser jogador de futsal e bola, e bola, e bola. E aí chegou o momento da carreira que você fala, e aí, vai, não vai? E aí desisti, parei literalmente, como muitos jovens, acredito eu, no Brasil, né? A concorrência. Cara, e aí fui estudar, fui trabalhar, fui querer minha carreira, queria ter minha graninha ali, ter meu dinheirinho ali e tal. E, pô, deixa o futebol pra depois, né? E aí, quando eu tava no segundo ano de faculdade de contábil, já a loucura, né? Cara, vou parar tudo e vou tentar de novo. Meu, e o engraçado, eu não te vejo no contábil, né? Você parou a faculdade pra tentar novamente futebol. Cara, e foi assim, eu tava no segundo ano de contábil já, tipo assim, terminando o segundo ano, então indo pro terceiro. Então faltava metade do curso já, tava... Falei, cara, não, mas essa dúvida não pode continuar. E aí fui pro futsal, cara. Aí joguei uma meia temporada ali do futsal ainda. Você não queria morrer com essa dúvida, meu. Não, e se desse certo aí tentei no campo também naquela época, mas aí já tava com uma idade 21 para 22 anos, já tava avançado já. Mas eu não queria continuar com essa dúvida. Cara, parei a faculdade, todo mundo me chamou de louco. E aí foram 6 meses assim, ó, intensos, cara. Pô, que loucura que é o futebol. 21 anos, falar que já tá avançado pra se profissionalizar, né? Literalmente. Futebol é um esporte muito específico, né? Hoje a gente vê cada vez mais isso mais uma precoce, realidade, né, cara? Muito o Hendrick precoce, agora e por aí vai, entre outras. Mas ali 21 anos de idade, fui pra Botucatu jogar futsal lá, cara. Larguei tudo, larguei faculdade, tranquei, na verdade, né? Aí fui, cara, matei aquela vontade lá e voltei, né? No que eu volto, eu consigo um emprego numa multinacional. E aí, numa multinacional, cara... Júnior, antes de você falar disso, você lá. jogou futsal ali e tudo mais. Futsal, a torcida é muito próxima, né? Existe uma pressão ali. Cara. Torcida adversária. Como que era isso pra você? Você lidava bem com essa pressão? Porque eu acredito assim, eu venho do jiu-jitsu, né? E todo final de aula... eu faço um rola, eu faço uma luta com alguém tentando me amassar, eu tentando amassar alguém. É uma pressão, né? 100%. É uma pressão. Isso eu vi que foi um privilégio pra mim, porque nos meus negócios, na minha vida, quando eu lido com pressão, eu acho que eu lido... eu lido melhor com pressão, porque eu treino no tatame. Como que você lidava com essa pressão do futsal muito próximo ali? Ó, primeiro que se a gente fosse falar, dá umas 2 horas de podcast tranquilamente, Só né? falando disso. Porque é impressionante isso, Flávio. Cara, como essa base... Eu nasci em Cravinhos e ali tinha uma quadra, chamava Quadra dos Irmãos Ibiros. E aquelas quadras de mureta, que o golzinho é pequenininho. Que o cara te dava uma ombrada, te jogava lá pra mureta, lá, né? cara. Então eu cresci ali também. E ali vinha gente de toda a região, era um campeonato super disputado. E até jogadores que jogavam em clubes, Botafogo Comercial, profissional do cara ia lá. E aí escondido porque era gostoso jogar. E aquilo ali, cara, um caldeirão. Então eu cresci nesse ambiente de, cara, e aí? De pressão, de moleque ali, sempre jogando com um cara mais velho, sempre jogando com pessoas mais velhas que mim. E você sabe, futebol não tem dessa não, cara. Você entrou ali, o cara não quer saber se você tem 13, se você tem 14.
Ah, é moleque, esse aí que eu vou dar uma pegada mesmo, né? Então, Flavião, hoje, olhando para os meus negócios, cara, eu vejo a correlação 100% interligada. Porque não só no falar em público, mas na resiliência do empreendedorismo mesmo. Porque, cara, às vezes você tenta uma coisa, vindo no carro aqui, tô lendo a biografia do Flávio Augusto de novo, e parei no semáforo, eu deixo sempre um livro no carro, né? E aí, cara, semáforo, pô, abro uma página. E literalmente, nessa página que eu abri agora, ele falou sobre isso, que teve uma etapa da vida dele, que ele já tinha despontado em vendas na empresa que ele trabalhava, só que ele teve aquela semana que ele falou assim, ó, que ele fez aquela famosa pergunta, acho que todo empreendedor se faz. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E, cara, eu li agora de manhã, né? E aí, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Né, já fez, Pra Marquinhos? não falar que é todo dia. Não falar que é todo dia. Cara, eu lendo isso de manhã. E no futebol de salão, por ser dinâmico, cara, você vai ganhar, você vai perder. E você vai achar um jeito. E eu era muito magrinho, cara. Eu era moleque magro e jogava de pivô. Pô, peraí, como que o pivô normalmente é um cara grande? E aí eu comecei a pegar o jogo de futsal rápido. Então eu olhava pro goleiro, fingia que ia pra lá, então eu saí, porque eu não tinha corpo, então era muito rápido e consegui ter uma facilidade nisso. Mas, Flávio, essa questão de você ser pressionado dos 7 aos 14 anos, pra mim, cara, olhando pra trás hoje, o quanto isso foi um privilégio. Foi, cara, foi. Eu lembro exatamente, a gente foi disputar um campeonato, Orlândia, futsal teve uma época muito sempre forte, foi né? muito forte, isso. Quando a gente tinha 13, 14 anos, a gente tinha um time de futsal em Cravinhos, na famosa geração 84, Walter Anzanello, lá fisioterapeuta. O Altair, que jogou no Botafogo depois, e por aí vai. Tinha 4 moleques ali que pegou o jeito e se dava bem na região aqui. A gente foi para um campeonato lá em Garapava, e o Orlândia estava começando naquela época lá a despontar, e a base deles já vinha forte. E naquele ano lá eu tinha 14 anos de idade. E na semifinal, o Walter Anzanello, fisioterapeuta, cara, pegamos acho que Buritizal 6-1, eu joguei mal, que dói, que não sei o que, errei um pênalti. Vocês ganharam ou vocês perderam? Ganhamos, mas cara, mas você não jogou bem. Sabe quando você não vai bem e, cara, que não sei o que. Ô, Júnior, só fazer um corte aqui, eu costumo dizer que ganhar é estado de espírito, né? Teve campeonato que eu ganhei e fiquei mal, porque eu não lutei nada. Cara. E teve campeonato que eu perdi e fiquei feliz, que eu consegui me doar, conseguiu render. Isso também rola, né? Fabião, e foi exatamente isso que aconteceu. Porque nessa semifinal, o Walter foi muito bem, foi lá, puxou o time e tal, e eu mal. E naquela época, com 14 anos, eu era capitão do nosso time já 2, 3 anos. E eu já tinha essa pegada de oratória, de treinamento, também. De liderança. Não, vou voltar no assunto, mas depois de 10 anos depois a gente foi disputar um final de campeonato em Cravinhos lá também, eu coloquei um vídeo do Luxemburgo, eu já tinha essa pegada e nem sabia. E aí nesse campeonato, na semifinal, cara, não fui bem, e o campeonato era, sabe quando você vai igual jogos regionais, que você fica alojado? Fica alojado. Então a semifinal acho que foi na sexta, final do domingo. E cara, aí sexta veio aquela deprê, depois sabadão, cara, final, e eu não tô bem, e que não sei o que lá, e que é isso. E a gente ia pegar quem na final? Orlândia. E os caras, tipo assim, ó, um ano nessa categoria faz uma diferença enorme. Então nós ali éramos 8-4. E o time 8-3, Orlândia. Então o time, maior, dá um ano, você sabe. Dá diferença. Quando você tá com a idade... No futsal ainda nem se fala. E aí vai pra final, né? E aí nesse dia da final, essa questão de estado de espírito e da liderança fez a diferença. E é uma cena que me marca até hoje. Nós tínhamos um treinador... chamava Zito, né? Jogou muito tempo no Botafogo aqui em Ribeirão Preto, foi profissional. E ali na final, na oração, puxando o grito de guerra ali e tal, eu tava saindo pra quadra, ele me puxou pela mão. Vem cá. Pô. Aí veio a liderança, cara. Aí eu vi o que era. Aí eu comecei a entender o que uma pessoa faz na diferença da outra. Mudou seu jogo, mudou sua vida. O que uma palavra. Você lembra disso até hoje, por isso nós estamos conversando isso, né? Até hoje, cara, me arrepia de lembrar. Ô, João, isso é engraçado porque o capitão de um time, na maioria das vezes, ele não é o craque do time, né? O que faz ele ser um capitão do time, ele liderar ali no futebol? No futebol em si, você traz isso para liderar em vendas. Você traz pro negócio, geralmente o líder, ele é um cara mais generalista, ele sabe um pouco de cada coisa. Mas não é o grande especialista do negócio. Ele não é o maior vendedor. Ele não é o maior vendedor, ele não é o melhor tecnicamente, né? Futebol é a mesma coisa. No futebol em si, e aí nesse dia pra finalizar aquilo ali, ele me puxou no braço, falou, vem cá, você tá vendo por que isso daqui? Que era a braçadeira de capitão? Sim. Porque você é o cara que eu confio. Legal.
E hoje é o dia pra você mostrar isso. E, cara, e ali ele foi 2 minutos. E me segurou mesmo. Enquanto o time entrava em quadra, olhando no olho. Cara, é por isso que você tem isso daí há 2 anos já comigo. O dia que eu não tiver mais isso daqui, eu não confio mais em você. Cara, Orlândia. Futsal muito dinâmico, né? Orlândia 1-0, o Júnior vai lá 1-1. Orlândia 2-1, o Júnior vai lá 2-2. Cara, foi num bate-bola de 5-4 e eu tinha feito 5 gols no 5-4. Nós ganhamos de 7-4 aquele jogo. E, cara, e aquilo. Tem a taça até hoje, a taça era maior que eu na época. E, cara, é impressionante como o líder, pra mim, Marquinhos, ele tem o quê, cara? 2 coisas. Que se ele juntar isso, ele fica diferente. Primeiro, inspirar pessoas. Cara, tem dia que a gente não vai estar bem. Tem dia que você acorda desanimado. Tem dia que você acorda igual diz o Neto, né? Meio Zé Ruela. Cara, o estado emocional nosso pode mudar. Teu intestino não tá bem num dia, cara. Pô, você beber um pouquinho a mais no outro dia, dormir um pouco menos, você não vai estar bem. Aí vem o líder. Pô, se esse cara sabe que você não tá num dia bem e sabe te inspirar, pô, ele vai. Só que o Zito não foi um treinador técnico. Ele foi inspiracional. Só que eu tive um outro chamado Raul Pratali e que ele me ensinou a jogar futsal. Raul Pratali, pô. Que é o cara técnico ali mesmo. Ele foi... Trabalhou a sua base técnica. Ele foi campeão paulista sub-20 com o Palmeiras, ele era da equipe do Vanderlei Luxemburgo, foi jogador profissional. E ele trouxe pra gente depois o outro lado da liderança pra gente. Cara, futsal é assim. Futsal é desse jeito. A batida na bola é assim. Cara, aí pra mim, pega venda. Venda... é ambição, o cara tá com a vontade, e o líder tem que fazer isso. Se ele não estiver inspirando a equipe ali, puxando, vamos. Só que venda é técnica, né, Marquinhos? Cara, passo a passo. Ô, Júnior, eu lembro, você falando agora, Faz eu sentido, lembrei, não? faz muito sentido. Eu lembro do meu professor de judô, 66 Zé Luiz, até olhar ali pra ele. Eu lembro uma vez que ele falou assim pra mim, a gente tava competindo bastante, eu competi minha vida toda, né? E um dia ele falou assim, olha, Flávio, se você começar a fazer o treino assim, não tem pra ninguém, tá? Você só perde pra você mesmo. E eu lembro disso até hoje, meu. E eu tava meio cansadão, sabe? Em semana que você não tava naquele tempo de treino. Sim. Pô, comecei a treinar demais. Então, a inspiração às vezes ela é mais forte do que o lado técnico, né? E a habilidade de um líder, pelo menos eu tive muitos líderes e hoje eu trago isso, que é a leitura da pessoa, você entender quem que é seu time. Cada indivíduo é um indivíduo com uma limitação e com uma habilidade. E você desenvolver a pessoa ali no ponto que ele precisa de ser desenvolvido, pôr a pressão no tanto que ele pode ser desenvolvido. Que é isso, Flávio, cara, ó, se você for pra esse estilo de treino, ninguém te segura. E no negócio é a mesma coisa. E muitas vezes o que a gente vê? Liderança que ela quer generalizar o jeito de... Perfeito. Com a equipe. Cara, é desse jeito, todo mundo mete pressão em todo mundo. Só que tem gente que você meter menos pressão, e eu trago isso muito, Flávio falava muito na academia, no jiu-jitsu, também venho do jiu-jitsu, sou faixa azul. Eu falo, cara, você é no jiu-jitsu o que você é fora do tatame. Então, eu sempre fui um cara que eu gosto de pressão. Quanto mais pressão, luto melhor. E na vida a mesma coisa. Só que o Flávio sempre falou, eu falava, não, tem que pôr pressão naquele cara. Não, aquele cara ali, se eu pôr muita pressão, ele não vai render. Ele é um cara que você vai fazer ajustes técnicos e você vai abraçar ele ali sem pôr muita coisa. Ele vai se sentir acolhido e ele vai te entregar a melhor performance. Liderança no negócio é a mesma coisa, cara. Eu vejo muito isso. É muito louco, né, o Marquinho e Júnior, isso vem muito a calhar, porque agora eu tô lançando o Mestre dos Tatames, que é uma metodologia ensinando o professor a dar aula. E tem uma aula que eu falo nisso. Tem aluno que você tem que gritar. Vai! E tem aluno que você tem que abraçar. É verdade. E os dois vão evoluir. Não dá pra você gritar com todo mundo, como fazia antigamente. E também não dá pra abraçar todo mundo. Se eu fico abraçando o Marquinho, ele sai da academia, ele gosta dessa pressão, ele gosta disso do treino. Vai, Marquinho, vai, continua, ele tá morrendo, mas vai. Marquinho, você tá morrendo, ó o cara, ele tá mais morto que você. O cara ressurge das cinzas, né? Isso é muito... Pegando esse gancho, Júnior, eu queria que você, com seu conhecimento de oratório, trouxesse isso pro líder. Cara, o que ele deve trabalhar? O tom, se é palavra, como que ele trabalha essa oratória dentro da equipe para identificar e trabalhar melhor cada pessoa. E é engraçado que é comum a gente ver, né? Um atleta, às vezes, ele render com um treinador e aí depois com outro ele não rende. E aí tem um jogador que vai lá e recupera, ou o treinador que vai lá e recupera aquele atleta, né? Cara, nós vamos chegar lá depois, mas... eu vi muito isso acontecer. Um treinador, um cara que tava ali desgostoso, um cara que tava ali, que ninguém acreditava nele. Aí, de repente,
Pô, o que esse cara fez? Arrebentando de jogar. O treinador às vezes só desafiou ele, só trouxe uma ressignificação, né? Que no coach é muito conhecido. Você dá um novo entendimento para aquele momento, você significar aquilo ali, aí o cara sai da casca. Da casca, né, cara? E falando de liderança, oratória, até marquei aqui para não esquecer, meu. Você treinou. Mas eu vou voltar na do Marquinhos aqui, você tá? Treinou pessoas ali, Jorge Paulo Lemo. Teve uma galera Zé boa aí. Roberto do Palmeiras. Zé é incrível, galera, né, meu? O Zé, a palestra dele. Mas ele, como pessoa, ele é incrível. Ele tem cara de ser gente fina, de diferenciado, né? É diferenciado. Meu, esses caras, eles têm uma liderança. Tem algo em comum desses caras que fizeram eles serem grandes líderes? Tem, eu vou responder tua pergunta. E a tua pergunta é muito importante, viu, Marquinhos? Por quê? Na comunicação, se a pessoa ela juntar 3 coisas que é fundamentais assim, ela vai ter grandes chances não só de liderar melhor, mas um vendedor, um professor, um palestrante, um jogador. É comunicação o tempo todo ali, né, cara? Um time de futebol são 11, mas fica 11 fora. Então já começa por aí, né? E um líder tá ali identificando e liderando essas pessoas. Primeiro que a oratória ela passa pela lógica. Então, por exemplo, o Flávio vai palestrar no meu evento semana que vem. Cara, não tem jeito, tem que ter lógica naquilo que ele vai falar lá. Não dá pra eu sair falando, porque você tem um cérebro, uma parte racional aí, que você fala, cara, não faz lógica, não tem sentido. Você já não passou por isso? Não cria conexão ali, né? E a primeira parte da comunicação, ela é lógica. Legal. E às vezes as pessoas, por mais que eu juro, mas isso é óbvio. Mas vai pra uma entrevista de emprego. A pessoa tem dificuldade de falar quem ela é, que é o lógico. O que você faz? Eu sou arquiteto. O cara não sabe falar que ele é arquiteto. O que o arquiteto faz? Não é o lógico? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de falar o que é. O óbvio, ele só é óbvio pra quem tá treinado, né? Exato, cara. E às vezes o que é óbvio pra mim, pra você pode ser que... Então óbvio a oratória, tem que ser dito sempre. ela começa assim, o que é, como eu faço. Então, Júnior, o que você faz? Cara, eu sou professor de oratória, sou treinador de oratória, sou mentor, sou palestrante. Como é que você faz? Cara, eu dou treinamentos, palestras, mentorias, atendo empresas. O que é e como eu faço. Agora vem a segunda etapa da oratória pra mim. Por que você trabalha com oratória, Júnior? O propósito. Exato, que é aquele livro lá do Comece Simon. pelo porquê. Comece pelo seu porquê. Olha aí, por quê? Porque aí saiu da lógica, que vem o segundo pilar da oratória, que vem a emoção, que é a outra parte do nosso cérebro. Então, Júnior, quando eu junto lógica, argumentação, com eu quero ser igual ao Flávio, eu quero ser um mestre do tatame, cara, eu quero ser o faixa preta lá do jiu-jitsu, cara. Aí eu atraí o cara pela emoção. Eu quero ter o corpo daquele cara, eu quero falar bem igual aquela pessoa, eu quero ser um empreendedor igual. Aí eu saí da lógica. E aí na emoção, o cara vai lá fazer tudo que tem que fazer de uma forma lógica, tecnicamente falando, para ele se tornar aquela pessoa. Então se eu juntar oratória, lógica, emoção e ter um controle emocional, que aí vem o que você falou, da minha postura, de como eu tô me comportando ali, cara, a pessoa começa a ficar diferente. Porque na maioria das vezes eu tenho muito cara emocional que esquece da lógica. E muito cara que é cético. Eu dei aula para engenheiro uma vez numa turma da USP. E como é que é o engenheiro? Super. 2 mais 2 é 4. Exatamente. Eu ia explicar a dinâmica para os caras falavam assim, mas por que isso? A lógica não... Qual que é a lógica? Porque a programação, você vai conversar com alguém de programação ali, o cara tem uma lógica. Tem uma sequência, é igual dominó, né? Você põe qual que é a lógica do dominó? Você põe a primeira pecinha e ele... derruba todas as outras se tiver em pé ali, não é? Você tirou uma, não vai fazer isso. Então isso é a lógica. Na oratória acontece a mesma coisa, cara. E aí o que eu vi? Trabalhando em clube de futebol depois, que nós vamos chegar lá. Cara, tinha treinador que não tinha lógica o cara tá falando. Aí que o atleta tá lá assim, Cara, imagina, eu já trabalhei com um treinador que o cara tem... E a cabeça do atleta, ele tá pensando assim, o que esse cara tá falando? Ele tá assim, né? Mano? Tô treinando, tá um sol desgramado aqui, tá um sol pesado. O que esse cara tá falando aqui? E é assim que funciona. Mas, ô Júnior, esse não tinha lógica ou às vezes o cara não conseguia se expressar? As duas coisas. As duas. Porque uma coisa é lógica do conteúdo do assunto da pessoa. Sem dúvida. Outra coisa é técnica de oratória. Então, por exemplo, eu muitas vezes, lá quando eu trabalhei na Resolve, antes de empreender, eu conhecia muito de departamento pessoal. Mas na hora que eu tinha que falar em público, eu travava, porque eu não tinha técnica de oratória. Mas eu entendia de departamento pessoal, entendia tudo de lei. Você tinha o conhecimento. Tinha conhecimento. Hard skill puro ali. Eu tinha feito faculdade, tinha formado. Depois me formei, viu, gente? Voltei claro, lá. Em contabilidade, Formei em contábeis, depois... Deixar claro que se tiver assinatura ali em algum documento, tá formado. Virei contador de história, né? Não fui pro contábil, mas
Entendeu, Flávio? Entendi. Técnica de oratória é uma coisa. Então você pode conhecer muitos médicos que são muito bons ali, mas o cara não consegue falar. Não consegue. Eu tenho uma frase que eu falo muito para as equipes que eu dou consultoria, né? Eu monto time de marketing e de e-commerce. Eu falo, cara, não é o que você está falando, é o como você está falando. Porque muitas vezes o que você está falando conecta muito bem na sua cabeça. Mas o como não passa aquela mensagem que você gostaria. A pessoa fala, não, mas eu já falei. Cara, não é o que, é o como. Melhora ali o jeito de passar a mensagem, Perfeito. que você vai extrair um outro resultado com o mesmo o que você quer. Exato. Então isso pega muito a galera. E a galera não sabe, às vezes, fazer esse jogo. E se a gente parar pra pensar, quem despontou muito bem no marketing digital, não aproveitou, né? Já vinha fazendo um trabalho antes da pandemia. Você pega a Joel, você pega a Anderson. Cara, os caras estão desde 2014, 2013 ali no... Foi de ontem, né? Os caras acham que no dia... Eu tive a oportunidade de estar com o Joel, de ser sócio de um projeto dele. Cara, o cara já Falar vinha... de ontem, Tá doido. eu te conheci há muito tempo atrás, você foi lá na academia, na RP Fitness, e a gente ficou conversando aquele primeiro dia. E aí você falou, não, eu tô montando uma escola de oratório. Eu falei, caramba, meu, é legal demais essa ideia. Vocês foram os pioneiros como escola? E como... Duas perguntas. E como você montou, como o Júnior caiu, virou a ficha e falou, meu, eu vou montar essa metodologia? Pioneiro de escola, não, Flavião. Por exemplo, Polito, lá em São Paulo, cara, esse cara treinou Faustão, treinou uma galera de Sabrina Sato, entre outros, vai. Então ele sempre teve escola. Aí aqui em Ribeirão Preto, quando eu nem tinha pensado em empreender ainda, eu era um gestor de recursos humanos na Resolve. Cara, eu comecei na Resolve, a Resolve tinha 1000 colaboradores, era do mesmo grupo do Musicake aqui. E eu entrei na Resolve em 2007. E rapidamente, por ter um lado técnico, que eu vim de escritório de contabilidade, cara, comecei a crescer muito rápido na Resolve. E aí a Resolve daqui a pouco tava com 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, 4.000 funcionários, que eu vi a Resolve tava com 5.000 na Copa do Brasil. 2014, né, Brasil? Olha aí, né? Uma campanha que a gente tinha lá, que tinha que chegar em 5.000 na Copa do Brasil. E era o ano que eu tava fazendo minha transição. Então eu entrei em 2007 e saí em 2013. E, cara, então eu cresci muito rápido. E quando eu fui crescer muito rápido assim, eu tinha que me comunicar. Minha equipe tinha 10, daqui a pouco tinha 20. Aí o que eu vi tinha uma equipe de 50 pessoas. E, cara, eu tinha que fazer reunião com essa galera o tempo todo. Aí um belo dia, a Resolve tinha um programa que chamava Café com o Presidente, que o presidente da empresa descia e tomava um café da manhã com os 40 colaboradores do administrativo. Só que ali eu já era gerente. E aí quando você torna cargo gerencial, gerente de RH, gerente de venda, que você tem uma certa imagem que você tem que manter, cara, inconsciente, sei lá o que é isso, mas que se cria. Cultural, cara. E aí num belo dia, e quem vai falar hoje é o gerente de recursos humanos Júnior. Cara, me deu um branco, Marquinhos. Mas me deu um branco, cara. Eu comecei a ficar vermelho e não saí, eu perdi o que ia falar. Falei, cara... A pizza já tava lá no joelho, suador. Cara. E aí uma colega minha de trabalho, que a gente ia de Cravinhos pra Ribeirão todo dia, e na volta, em frente ao Ouro Fino ali, algumas coisas marca, né? Ela virou e falou assim pra mim no carro, ó. Falou, nossa, colega, como que você fala mal, hein? Falei, cara... Isso em 2012. Não, que maravilha ter falado isso, né? Cara, foi o melhor feedback que eu já tive na minha vida. Alguém tem que falar, né? O melhor feedback que você já teve foi esse. Foi esse, cara, num bom sentido. Né? E aí na época não foi tão bom, não, mas 2012, aí eu lembro certinho que no final de semana eu tava de férias, fui viajar, minha irmã morava em Recife, fiquei uma semana lá. Falei, cara, não dá. Tem que fazer um curso de oratório, alguma coisa, eu preciso mudar isso. Aí voltei dessas minhas férias, cara, obstinado, vamos pegar essa palavra aí, falei, cara, vou mudar isso. E aí eu me matriculei numa escola, para voltar na tua pergunta, aqui em Ribeirão Preto, chamado Puntel. Puntel, com a Ludmila Puntel. A gente bateu um papo com a Ludmila Puntel aqui. Onde ela posta lá, ela marco ela, fala para todo mundo o Puntel dela e por aí vai, cara. Legal. Aí fiz o curso dela em 2012 para trabalhar na Resolve. Legal. Só que aí, cara, tem minha apostila do Puntel. Se a Lu estiver ouvindo aí, ela é empreendedora agora, viu, Lu? Vou mandar pra ela ali, hein, Lud? Eu tava lá na penúltima aula, cara, já tava bem, já tava usando oratória mesmo, cara. Transformou minha vida, o curso da Puntel. E aí eu tava lá, desse jeitinho, assim, tem o hábito de ficar assim, às vezes, porque eu tô pensativo. Às vezes a pessoa... E tô ali pensando, falei, caramba, 25 alunos... a R$3.000, o empreendedor, o empreendedor fazendo conta, meu. Se ele tá parado, ele tá fazendo conta. 20 alunos, a R$2.000, 60. O curso tem 3 meses, 20 mil por mês. É ele o pai que dá o curso. Sabe, minha cabeça... mas ficou, não saiu de nada ali. Eu só anotei. Aí, beleza. E, cara, aí 2012 isso. Aí, 2013,
eu conhecia o irmão do meu ex-sócio, do Luiz Fernando, que você conheceu. Vocês conheceram, veio aqui também, né? E eu era muito amigo do irmão do Luiz. E aí, pô, conheci o irmão dele e tal, de futebol, e que é isso. Mas aí o Lu era sempre o mais novinho ali, 4 anos de diferença, cara. E quando você é moleque, de 12 pra 8... Que é isso, é muito diferença. Fica quieto aí. Ele queria ficar com a gente e o irmão dele não deixava. Mas aí, uma época, a gente foi eu, Luiz Fernando, vamos montar uma empresa? E começou, cara, que essa ideia, vamos, não sabia nem do quê. Aquela coisa de moleque. Vamos montar uma empresa? Vamos. Aí eu, ele, mais um amigo. Vamos montar uma empresa de esporte para organizar campeonato de tênis em Cravinhos aqui. Vamos montar uma... JBL Esportes era. Vocês não sabem. Não. Júnior, Bid e Luiz Fernando. E aí, cara, aí não deu certo. Esse outro sócio saiu fora e tal. E eu e o Luiz continuou. E eu tava bem nessa transição de carreira da Resolve. Tinha feito uma formação em coaching. Uma das primeiras turmas de coaching aqui no Brasil. E naquele ano, Flavião, eu fui numa palestra do Luiz, que ele trabalhava na... vendia produtos lá, marketing multinível, que cresceu muito rápido, fugiu o nome agora. E ele tinha farmácia também? Tinha farmácia, assim, ele tinha uma... Do João Apolinário lá. Polishop, não. É Polishop, exatamente. Polishop. O Luiz tava na Polishop e, cara, abrindo uma rede da Polishop. Cada esquina. Cada esquina, tinha colocado todos os cravienses lá. Ele me chamou lá pra tomar um café. Não, vou te colocar na Polishop. Aí foi lá e quase que eu entrei, né? E aí começamos ali nosso bate-papo, aí começamos a jogar tênis junto e tal. E aí falou, vai lá numa palestra minha, ele falou. Aí ele ia fazer uma palestra num hotel lá em Cravinhos, aí eu fui, cara, sem pretensão nenhuma. Fui lá pra ver ele ali e tal, pra gente ver o que ia fazer da vida como empreendedor. Aí eu tava lá. Aí nesse dia, cara, tinha umas 20 pessoas. Nesse programa da Polishop, o Luiz tinha que chamar a equipe dele. Dele. E aí ele, chamou o primeiro... E o Luiz sempre falou muito bem. O Luiz sempre teve isso dele, sempre foi um comunicador. Diferente do Júnior, que teve que treinar, ele é um cara que ele já veio com essa... O Luiz sempre foi de ler muito, cara que, sugou vários empreendedores através da leitura. Eu já fui o contrário, vim uma parte da CLT ali e fui treinar depois disso. E aí, nesse dia ali, eu já tinha feito Puntel, eu já tinha feito o curso de Teatro Santa Rosa aqui dos meninos ali, eu já tinha feito formação em coaching. Então eu já estava com algo mais apurado para o mundo do desenvolvimento humano. Já era gestor de recursos humanos, já treinava pessoas na Resolve, já estava fazendo minha pós-graduação em gestão de pessoas. Então já estava com um paladar mais apurado para esse mundo. Sim. Nessa época eu já estava palestrando para Moraes Cursos, que era uma empresa que tinha aqui em Ribeirão Preto, ali do lado da City Pão ali. Tinha a Moraes Cursos, da Silvia. Você já estava dando palestra. Já estava dando palestra do E-Social, que é uma lei que mudou lá em 2013, que agora que tá... Mas eu já palestrava lá nessa época, então eu já estava com o pé no mundo das palestras. Aí fui na palestra do Luiz da Polishop. Aí chega o Luiz lá, chama o primeiro cara, o cara vira e fala assim, então, esse mês foi bom. Trabalhar na Polishop. O cara falou isso, primeiro tinha 4. Eu falei, rapaz, o primeiro já foi assim, o que vai ser até... Aí veio o segundo... como o colega falou aqui, tô indo bem. E foi. E no terceiro, e aí chegou no último, ele tava assim em cima do palco lá. Eu falei, cara, não é possível. E aquilo ali foi me dando um negócio ali em mim, loucura, cara, né? E que não sei o que. Eu falei, cara, que loucura. Aí a gente foi almoçar, eu e o Luiz, naquele dia, numa choperia que tem lá em Cravinhos. Aí eu lembro de pegar o papel certinho. Ô Luiz, cara, vamos montar uma escola de oratória. A galera que você tem aí, cara, ninguém sabe falar em público, cara. Você tem isso daí. Eu era consultor na Resolve ainda, ia uma vez por semana. Cara, você coloca essa equipe sua aí, eu matriculo umas 5 da Resolve lá tranquilamente. Falei, empreendedor. Cara, e aí fizemos isso, cara. Fizemos a primeira turma lá em 2013. Bonificamos 2 pessoas. As 2 que bonificaram pararam, ou seja, você já vê que o negócio tem que vender mesmo, né? Inclusive o Robinho, que é o nosso primeiro... o Robinho? O Robinho foi nosso primeiro aluno ali, depois nosso primeiro vendedor. E ali saiu a primeira turma. Aí 2013, 2014... Já era Vox? Não era Vox ainda, era Inova Company. Aí 2014, cara, erramos pra caramba, tentamos fazer um monte de coisa. Fizemos um evento com o Wizard aqui. Pagamos 20 mil pro Wizard sem ter, era a grana do Lu, levamos prejuízo no evento. E, cara, 2014 foi um ano de erro. Só que nesse meio de campo, não sei se vocês vão conhecer, o Fábio, ele é presidente do LEAD hoje. Não. Fábio Fernandes. LEAD eu conheço. Ele tinha um evento lá em Catanduva chamado Walking Together, só para pequenas cidades. E aí o Luiz conhecia ele. O Luiz sempre foi muito, novamente, um cara, network dele muito bom. Forte. E aí o Fábio, vamos levar o Walking para Cravinhos, tal, e não sei o que, é um evento para disseminar o empreendedorismo. Cara, trouxemos o Walking.
E aí fizemos uma edição, segunda edição, terceira edição. Na quarta edição, nós trouxemos a Luiz Helena. Nó, que legal. Cara, olha isso daí. 2014, 10 anos atrás. Aniversário de Cravinhos. Colocamos 100 empresários no hotel. Vocês levaram o Rodrigo Barros num desses, Rodrigo né? Barros foi uma... Rodrigão, ó. Rodrigão. Não cobrou nada. Continua assim, Rodrigão. Rodrigão. E naquele dia do Rodrigão, cara, duas coisas. Luiz Helena e Rodrigos. E Rodrigão. O Rodrigo, numa palestra dele... Gente, pra quem não sabe, só se conectar aí. Rodrigo Barros, boa. CEO da Boali, tá? Nós vamos bater um papo com ele hoje ainda, que legal. Olha aí. E na palestra do Rodrigo, ele virou e falou assim, ó, duas coisas que me marcaram. Luiz Helena e Rodrigo Barros no Walking. Rodrigo Barros lá no CTC, no clube, ele virou e falou assim, ó, você que tá aqui hoje, tinha umas 80 pessoas nesse dia. Cara, você tá dando desculpa pra qualquer coisa, pra não empreender, pra não sei o que lá, pra nananã. Ele virou e falou assim, Flávio, ó, quem que é teu mentor? Ele virou e falou, Rodrigo. E eu falei assim, vai fazendo pergunta. Cara, você sabia que você pode ligar pra alguém que sabe aquilo que você quer fazer e esse cara pode ser seu mentor, é um amigo seu, esse cara não vai te cobrar nada. Pensa aí comigo, ele falou, quem que é um cara que manja naquilo que você tá querendo e que ele pode ser seu mentor? E naquela época eu tava empreendendo, errando pra caramba. Sim. Aí eu falei, caramba, velho, quem que é esse cara? Aí, na hora veio o dono da Resolve. Trabalhei lá 8 anos. Um cara mega empreendedor. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, Rede Musicake, e por aí vai. Falei, cara, vou chegar no Jader. Falei, quero que você seja meu mentor. Aí fui falar com o Jader 2, 3 dias. Ô, Jader, cara, eu quero que você seja meu mentor. É no empreendedorismo. Aí o Jader virou e falou assim pra mim, ó, o que é ser mentor? Falei, caramba, cara. Aí o Jader falou assim, não, a gente vai se reunir, eu queria entender, tirar dúvida com você. Uma vez por mês ali eu posso bater um papo contigo, só que eu não posso te pagar, teria que ser no free. Não, Ju, não, bora. Aí comecei a me reunir com o dono da Resolve, uma vez por mês. E, cara, foi fundamental. E ele foi indo. Aí o Rodrigão, sabe o que o Jader faz hoje? Ele dá mentoria. E cobra valores altíssimos para fazer o quê? O que ele fez para ser um conselheiro da Resolve hoje. Então ele pegou aquela minha experiência lá também de ser um mentor pro Júnior. E aproveitou a oportunidade. E como mudou minha vida. Por quê? Aí em 2015, 14, aí a gente muda pro modelo de escola. De que jeito, Júnior? Luiz Helena, num evento lá em Cravinhos, aniversário de Cravinhos, 19 de março de 2014, 100 pessoas. E o evento não era cobrado. Você ia lá, gratuito. Tomava uma ceva tal, e trocava uma ideia. O palestrante não cobrava. O que era do modelo network, exatamente. E aí a Luiz Helena não cobrou para vir dar palestra também, e todas alimentos, as coisas ia para a instituição dela. Mas ela chegou, meninos, falou para mim, pro Luiz, puta, que legal, hein, 100 pessoas aqui, parabéns pela ideia. Ela virou e falou assim pra gente, ó, mas como que vocês ganham dinheiro com isso? Outra virada de chave ali. O que vocês estão vendendo aqui para essas 100 pessoas? Outro chute na canela, foi né? Essa, literalmente. Essa frase dela, o Luiz olhou pra minha cara, olhou pro cara, nós colocamos 100 pessoas aqui. Cara, vai colocar 100 pessoas num evento. Difícil. Difícil, Mas mesmo de graça. Aonde vocês estão ganhando dinheiro? Aí ela virou e falou, como vocês estão ganhando dinheiro? Cara, e vai. Aí nessa época a gente tava tentando parceria com um, parceria com outro. Aquela loucura do empreendedor que tá começando, né? A Evolua lá em Cravinhos já era super sólida, e a gente tentando parceria com os caras. Aí chegou num belo dia, eu falei, Lu, cara, o negócio é oratório. E a gente, já tinha dado uma turma, já tinha feito oratório, já tinha dado uma outra turma errada aqui em Ribeirão, que não deu certo, em 5 aulas. O negócio é oratória, cara. Vamos insistir, vamos nesse meio de campo. Essa ideia de, cara, é oratória, mas sem decisão tomada. O Luiz foi convidado pelo Flávio Augusto para ser um dos 10 GVs que vai ficar uma semana para ir para Miami, para Orlando lá, para ficar na casa do Flávio, porque o Luiz foi um dos 10 GVs lá. Cara, aí vai o Luiz, fica uma semana lá e nessa aqui, o Luiz deu uma palestrinha aqui da Moraes, pega uma graninha daqui, faz daqui, vende apartamento, vende carro e vai, cara, se segurando. E o Luiz saiu da farmácia e que não sei o que, parou a faculdade também, cara, aquela loucura de empreendedor. Aí o Luiz vai pra lá uma semana, no avião, o Luiz é matriculado por um cara da WhatsApp. E aí ele volta de lá indignado porque o cara tinha matriculado ele. Sabe
sabia dessa história? Não sabia, essa eu não sabia. Cara, e eu com a ideia da oratória, e o Luiz com a ideia do comercial. Do comercial, cara, pô, ele sempre foi vendedor. Se ele que é vendedor, o cara conseguiu vender um curso pra ele, cara ali matriculou, no avião. O cara matriculou ele na ida do avião pra lá. Cara, o cara é bom. Cara é bom. Cara é bom. Assinou de Cara é pagar. bom. De não é assim, não. É, eu vou fazer. Não, foi lá, Dá pô. um sinal ali já. Aí que ele volta, cara, que não sei o que lá, o cara me matriculou e que é isso, e não sei o que lá. E ele já estudava muito Flávio. Tem um método de vendas por trás. Vamos aprender que se a gente usar isso na oratória, aí a gente vem na escola uma das escolas da WhatsApp aqui em Ribeirão, era ali na 9, aqui na 9, né? Do Og. O Og chegou lá, vem cá que eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Aí colocar uma luzinha lá, eu e o Luiz sentadinho, e ensinou o passo a passo da marcação do método WhatsApp. Cara, você liga, prospecta, se apresenta, ouve a pessoa, disposição imediata, ó, vou te apresentar um curso aqui, no final nós vamos falar de valor, faz o pitch do curso e pum. E aí nisso, cara, finalzinho de 14, cara, vamos testar isso? Aí alugamos uma casa lá em Cravinhos, casa não, né, uma baita de um lugar lá. Aí saímos aí pegamos um vendedor, que é o Robson, e, cara, numa salinha de, sei lá, 40 metros quadrados. Aí era Vox, virou Vox. Era Inova Company ainda. Inova Company. Cara, e saímos para vender curso de oratória. Sem a apostila tá pronto, sem o prédio tá pronto, apenas com a ideia. Primeiro vende, depois a gente vê como é que vai fazer. E aí começamos a pegar o método de vendas, olha aí a meta, né? Tá vendo? Cara, e ambição, cara, vamos. Cara, a gente ligava os três. E ação, né? Ação. Só aí, ambição. Cada um em janeiro. Aí isso era setembro, outubro de 2014. Outubro começamos literalmente a vender. Outubro, novembro, dezembro. No finalzinho de outubro. Cada um matriculou 20 alunos na média. Para começar em janeiro. Tudo bem. Aí 3 turmas. Segunda noite, terça noite, sábado de manhã. E aí, nessa hora, aí eu meio que já começo a sair de cena da área comercial, porque aí eu tinha que terminar o curso, tinha que dar aula, eu fazia o financeiro, para aí o Luiz. Tinha que acabar o curso, né? Acabar o curso. Tinha vendido as primeiras aulas, mas não tinha que entender o entregável ali. Aí nesse ano, cara, 2015, para voltar lá na tua pergunta, ô Flávio, matriculamos mais de 600 alunos em Cravinhos. Cravinhos, cara, foi uma virada de chave, assim. Aí mudamos a marca de Nova Company, passou a se chamar Vox to You, e aí em janeiro de 16 a gente teve o aporte da EBX, que a gente teve um aporte de $500 mil ali na época, por 20%, e que pra escalar o negócio. Aí em 2016 viemos para Ribeirão, 2017 começa o projeto, final de 16 começa o projeto de expansão, Sorocaba, Araraquara, aí começou a expandir. Legal. Ô Júnior, agora conta para nós o seguinte, antes de eu entrar na V5... Boa. Né, tem uma pergunta. Você sempre gostou? Eu fiz curso de coach com você, aprendi técnicas pra caramba e tudo mais. Você gostava de ser coach e de repente coach caiu. Pois é, cara. Caiu, todo mundo é coach. O que você vê? Como você vê essa história do coach hoje, meu? Perfeito. Aí você pega o Pablo Marçal falando, não, eu não sou coach, eu sou ex-coach. Ou é igual maçonaria. Quem é maçom vai ser sempre maçom, né? Que as técnicas são maravilhosas. Pois é. O primeiro ponto que eu vejo, Flávio, é pelo órgão regulamentador do país e você não ter, então já começa uma crise aí muito grande por você não ter algo que... Você não tem uma barreira de entrada ali, cara, regulamentada. Algo que regulamenta. Por exemplo, imagine no país se não tivesse lei de trânsito. Cara, como é que seria? Uma bagunça. No jiu-jitsu, se não tivesse lei lá, não tivesse regra. Que é o que tem que fazer com as bets de hoje. Cara, exato. Em tudo, se não tiver algo que você tem a regra ali, uma hora... Não vai dar mal. Exatamente. Então começa por aí. Segundo, que... Você acredita que acabou hoje? Coach? De jeito nenhum. Não? Não acabou e vou explicar o porquê. Eu fiz minha primeira formação em 2012 com o Instituto Brasileiro de Coach, uma das primeiras turmas aqui. E realmente, quando você se forma em uma formação em coach, abre um leque muito grande por não ter regulamentação. Cara, porque você entra numa praia... Vamos pensar assim, ó, nutricionista... Ele trabalha com alimentação ali. Sim. Só que ao mesmo tempo, cara, tá ligado com a saúde física e atividade física. Então é um pezinho muito grande ali, cara. Ele tá falando. Conecta com muita coisa ali. Tá muito ali. E por aí vai. E o coaching tem um pé na psicologia muito grande. Por quê? Nós estamos falando o que é coaching, Júnior. A ferramenta coaching é um processo para você desenvolver o comportamento na outra pessoa, para ela atingir meta, objetivo. Cara, Harvard usa coaching desde que é Harvard.
Tem matéria lá sobre coaching. Então, peraí, se Harvard usa, será que eu que tô errado? Quem é a Tem gente pra não usar? né? Cara, Tem então gente pra começa Oxford, por aí. Harvard, Só que tem aqui o jeito treinamento que a de coach. ferramenta veio para o Brasil, ela veio num modelo de negócio que em 7 dias muitas instituições te falam assim, ó, você vai ser coaching. E cara, você vira mestre em Faixa preta em jiu-jitsu. Exato, De cara. 8 a 10 anos tá de aí. treino, em média. De 8 a 10 Então anos de tá treino. em aí média. a grande sacada do negócio. Então muitos ali, o cara pegou a ferramenta que você fez formação. Cara, pra mim é uma das ferramentas que dá muito resultado, animal. E ela vai dar resultado no começo, Ela né? vai. É o meio do caminho. Nas primeiras 15 horas é impressionante o resultado que você tem. Só que depois, aí você pega um profissional que não estava habilitado, vai ter que. Olha o que acontecia. Se é um processo de desenvolvimento de competência comportamental, que é daqui para frente, mas se eu não consigo ter um comportamento hoje, aqui no presente, é proveniente da onde? Do passado. Do passado. E aí, quando eu abro uma memória emocional do passado, puta, cara, se você não ser um psicólogo, às vezes você não consegue trabalhar. E às vezes nem psicólogo é psiquiatra. E aí? Aí o coach queria resolver isso. Cara, aí se perdeu. Agora, o coaching, que ele entende disso e tem a ferramenta necessária, que quando a pessoa quer voltar para lá, que não é para ele, E ele consegue encaminha. passar Você isso. tá falando que esse mercado ainda esse existe. profissional. existe. Aí depois, isso em 2012. Aí em 2019, você fez formação comigo. Cara, em 2019 eu resolvi fazer uma especialização com um psicólogo americano chamado Randy Stefan. Ele vem para o Brasil uma vez por ano. Eu fiz uma especialização em formação em coach. Fiquei 7 dias lá com o cara. Falei, cara, deixa eu olhar de uma outra... Mudar a ótica aqui agora. Vai sair de Febracis, sair de IBC, sair do Brasil, deixa eu olhar lá fora. Cara, aí esse cara, literalmente... E é muito diferente. Ele falou assim, o que eu fazia... A visão literal, era cara, diferente. Totalmente. Então, Não era errada, mas era uma ótica diferente. ali. totalmente. E aí que dava muita margem. O Júnior ainda, por vir... Cara, eu me formei em recursos humanos, fiz pós-graduação em gestão de RH, já trabalhava com pessoas, 5 mil colaboradores. E tive falei, cara, isso aqui dá zebra. Agora imagine quem não tem essa mínima experiência e quer ganhar grana com isso. Vai dar Tem problema. Um bom senso ali. Aí em 2019, cara, falei, cara, é outro universo. E aí não que eu decidi parar de dar formação. Eu falei, cara, não é um mercado que eu quero como modelo de negócio, como empreendedor. Vincular sua marca pessoal. né? Não é nem de vincular, de desbravar. Continuar desbravando isso para outras pessoas. Não era aí, era mais questão de vida mesmo, sabe? Júnior, Mas hoje sou coach, não tenho vergonha de falar. Não deixa de ser. Muito pelo contrário, Usa, porque eu usa. uso Aplica dentro ela. oratória, cara. Pô, eu sou coach do cara ali, com certeza. Sem dúvida. Eu sou patrocinador dele ali e por aí vai. Patrocinador, é legal isso. Ô, Júnior, vamos lá. O pessoal entender. Qual é a diferença da Vox Chuyu V5 Educação? Boa. Vamos lá. Nesse intervalo, né? 2019. Então, voltando na história da Vox ali, 17, 18, 19, expansão, formação em coach que você tava ali, se acompanhou nessa época, eu comecei a dar aula de oratória ele daqui de Ribeirão, né? Pro Diego Ribas. Diego Ribas. Comecei a dar aula de oratória para ele, para a esposa dele, e aí falei, cara, Diego, você já pensou em ter uma palestra profissional sua, cara? E ele tava naquela época da lesão dele, do River Plate lá e tal, e voltando. Eu falei, como assim, Júnior? Palestra, cara? O Luiz tentou vender franquia para ele, não conseguiu. Não, eu quero aula de oratória. E aí comecei a dar aula de oratória para ele, cara, e aí comecei a desenvolver a palestra do Diego, aí de repente tava dando aula de oratória pro Zé Roberto. Posso dar um exemplo, Marquinhos? Eu sabia que você estava perto do Diego Ribas, treinando oratória e tudo mais. E aí eu tinha um olhar mais clínico. Eu não sou o cara do futebol, mas eu via ele dando entrevista quando ele volta a jogar ali no Flamengo. Pô, totalmente diferente. Eu falei, caramba, meu. Esse cara virou líder mesmo. Ele começou a ter uma liderança diferenciada, ele começou a mudar comportamentos, né? E deu uma virada de chave na carreira dele, né? Porque ele já tinha isso dele novamente também, já era muito. Sempre foi do Diego, esse cara explosivo, líder, de chamar, de vir, de ser motivacional. Só que aí ele foi e fez o quê? Ele falou, pegou técnica de oratória, cara. Só que a expressão dele pra falar com repórter ali era muito diferente. Por quê? Ele começou a pegar técnica. Técnica de oratória, Júnior, o que é técnica? Cara, técnica de contato visual, técnica de postura, de modular a voz, de dicção. Uma coisa é eu falar, então vamos lá. Cara, aí, vamos lá. Então vamos lá. Pô, muda uma palavra que você fala, às vezes muda tudo. Então a articulação, então ele pegou. E aí ele trouxe do atleta e treinou muito.
E, cara, e aí comecei a dar aula de oratória pra muito cara do esporte. Hélio Rubens, o Bordão aqui de Ribeirão Preto. Rubens, meu. Cara, legal, o Zé Bordão. Roberto, fizemos um evento aqui em Ribeirão Preto Eu com o fui Zé. nesse você evento, foi foi no fenomenal. O Zé Roberto também já tinha uma liderança. Pô, cara, e a palestra já é nato dele, dele, pô, a né? palestra dele foi. E aí, nessa extraordinária. época, cara, o esporte novamente me encantou. Em 2018, eu já estava atendendo o Comercial Futebol Clube aqui em Ribeirão Preto, depois fui pro São Caetano, depois pro Botafogo, Mirassol. Aí comecei a atender um diretor do Corinthians, cara. Aí aquele mundo que eu não tinha vivido 100%, Voltou lembra? pra você. Cara, voltou de uma forma assim profissional. Eu falei, cara, que louco, cara. Aí eu comecei a dar aula pro empresário de atleta aqui, o Fran Sérgio, que tinha mais de 40 atletas na base dele ali, cara. E aí comecei a me conectar em empreendedorismo com o futebol ao mesmo tempo. Legal. Aí lancei uma startup junto com o Diego, de inteligência emocional para atleta. E aí, nesse meio do caminho, eu tava assim, oratória, empreendedorismo, esporte, tudo ao mesmo tempo. E aí, Flávio, chegou um momento que fala, e aí? Cara, já não tava mais na Vox, Pra já onde tinha eu vou? vendido a Vox pro Luiz. E nesse momento, eu tive que tomar uma decisão, cara, porque eu treinei oratória 10 anos. Desde 2012, estudando a metodologia, treinando, melhorando. E aí, eu estudando um psicólogo um dia, chamado Bob Proctor. E aí ele falou assim, qual é o teu talento? O que você é bom? O que você faz que as outras pessoas reparam que você tem domínio? Eu falei, cara, já na hora, dar aula de oratória. Não teve ensinar atleta. Não teve ensinar performance de coach. Oratória. Não veio na cabeça, Marquinhos, não veio, cara, ensinar o cara a ganhar o jogo. Não veio isso. Veio o quê? Cara, dar aula de oratória. Ô, Júnior, o que você faz bem? Cara, rapidamente eu consigo corrigir o cara ali, entregar técnica pra ele, veio oratória. E aí a segunda pergunta dele, né? Mas como é que você pode usar isso? Aí vem curso, mentoria. Aí ele me veio uma terceira pergunta. Como é que você pode fazer alguém ganhar grana com aquilo que você sabe fazer? Legal. O mestre do tatame, né? É. Aí falei, cara... Tô me vendo nessa situação. aí. Exatamente. Então, hoje, a V5, qual que é o grande diferencial dela? Que a pessoa não precisa investir 200, 300 mil reais para ter uma escola para ela poder dar aula de oratória. Então, hoje eu licenciei a metodologia através da V5 Educação, onde eu ensino profissionais que estão fazendo aí coaching, quem é de RH, quem quer fazer uma transição de carreira que eu fiz, ele vai dar aula de oratória particular, ele vai dar aula nas empresas e ele vai ser um Resumindo, palestrante. você está treinando a pessoa para ser professores e repassar essa metodologia. Exatamente. É um licenciamento. E foi exatamente isso que eu fiz com o Diego. Eu saí de um cara literalmente do zero, um atleta em transição de carreira, que não palestrava. E hoje, uma palestra do Diego, vem cá, venhamos, uns 50, 60 mil reais ali. Então o cara, ele hoje é um profissional da área. Ele é um palestrante profissional. Formado por quem? Formado por Júnior Fernandes. Falaram que tá muito legal. Eu não assisti a palestra dele, mas falam que é muito legal. Do risco à glória, vale a pena. Do risco à glória. Podcast dele com a G4, fenomenal, fenomenal. Você escuta ele, você vê que ele é um cara diferenciado. Agora, deixa eu só voltar um passinho aqui pra deixar, Boa. talvez, tirar algumas dúvidas do produto. Até porque é um cara de marketing, ele quer que... Deixa eu entender. Então, o seu produto, a persona ali, o público-alvo, seu é o cara que ele quer ir pro palco, que ele quer melhorar a oratória, ou que ele quer aprender oratória para depois ensinar as metodologias de oratória para outras pessoas, Boa só para que eu possa Perfeito. entender. Boa pergunta, eu tenho as duas soluções, viu, Legal. Marquinhos? Primeiro eu tenho a minha própria franquia, vamos pensar assim, que eu dou aula de oratória. Ok. Então eu atendo empresas em Ribeirão Preto hoje, eu tenho curso de oratória, dou aula na FGV. Então a pessoa pode se qualificar hoje para ter aula de oratória comigo. Então eu sou professor de oratória. Ok. É como se fosse um nutricionista que atende ainda em consultório. Só que aí tem o nutricionista que ensina outros nutricionistas, né? Então hoje eu dou aula de oratória para quem quer aprender oratória. Tem meu grupo de empreendedorismo ali, de oratória, de mentoria. Só que hoje eu já estou com 7 licenciados, que ali sim eu ensino esse cara a usar o meu método para vender oratória e para dar aula de oratória. Entendi. E aí dentro desse, só para Conclui, finalizar, essa persona, eu tenho escolas, eu tenho um mentor que o cara dá aula, que loucura, cara. Aí eu vi que o mercado era abrangente. Tem um mentor lá que ele dá aula para propagandista médico. E aí no grupo de mentoria dele. E aí ele viu qual que é a maior dor do propagandista médico na hora que chega para apresentar o produto pro médico. Oratória. E aí ele aglutinou então o meu serviço no dele. Nossa, que nicho legal. Então ele fez um upsell hoje dentro do Legal. grupo de mentoria dele, vendendo oratória, agregando valor. Legal. Aí o que eu trouxe? Falei, cara, isso funciona pro cara que é coach de atleta, igual eu fui.
Na maioria das vezes, o pai do atleta tem um grande problema de comunicação com o atleta. Então, hoje eu tenho um licenciado lá em Cabo Frio, que ele tem mais de 50 atletas que ele atende. Além de atender atleta, ele dá aula de oratória pro cara também e dá aula de oratória pro pai. Legal. E você tem um in-company também, que você entra dentro da empresa Exatamente. e treina os líderes ali da empresa. Exatamente. Nós temos uma solução que é além da oratória individual, que é algo personalizado, o V5 Company, que é específico para líderes. Legal. Agora eu vou trazer só uma dúvida pessoal para concluir essa linha Vou matricular o Marquinhos aqui daqui a pouco. Agora tá na hora. Não é um avião, mas não, é que tá na hora. Vou trazer até um Tô exemplo brincando. essa semana, né? Tava com uma pessoa de RH e a pessoa falou, cara, eu queria fazer oratória. Tem vários cursos que a gente fez com a Puntel, depois fez com o Fernando. Você indica algum? Só que eu não gosto do formato atual. Eu falei, pô, legal, você não gosta do formato, aprender ali do jeito que foi te apresentado. Ela fez todas as... De escola, falei, cara, propriamente dita. E aí, eu não sou profissional disso, você vai falar, não, essa sugestão que você deu é péssima, não faça mais isso. Porque eu falei, por que você não tenta teatro? Primeiro, pra você destravar isso em você. Ela falou assim, mas teatro? Eu falei, porque teatro, no meu ponto de vista, ela vai trabalhar, ajudar um pouco na oratória, ajuda muito, ajuda na expressão corporal e ajuda na timidez, no destrave. Então eu falei, tenta teatro e depois você vai pra uma metodologia de oratória mais completa, mais complexa. Falou, nunca pensei no teatro. Isso é um caminho? Caminho, com certeza. O teatro, pra mim, teria que ter na escola ali pra mim, na verdade, né? É educacional. Porque, ô Marcos, chega um momento em que Marco, ele não gosta de chamar, conhece. Ele briga, viu? Ele é bravo. Quis ser educado aqui agora. Mas, chega uma época, e eu passei por isso, em que você pode aprender a técnica. Cara, então tem um passo a passo. Só que você vai fazer um bolo, tem um passo a passo. Às vezes o bolo não queima. Queima. O leite tá fervendo lá, às vezes um leite não... Que é o processo ali. É o processo. E na oratória também isso acontece. Você vai falar em público. Você vai errar? Vai. A música vai travar? Vai. Vai 14 palestrantes no evento que o Flávio vai palestrar. Vai dar erro? Mas com certeza. Com certeza. Se não der alguma coisa errada, deixa. Exatamente. No entanto, a palestra do Diego, lançamento da palestra dele aqui em Ribeirão Preto, cara, depois de um ano, aí, ó, hotel, como chama no hotel ali na Mont Blanc? Mont Blanc. Cara, a palestra dele ali, todo convidado, sem convidados, testa passador de slide antes da hora, a hora que ele começa a palestra, pum, não ia, cara. Muita gente, acho que a distância ali, sei lá o que aconteceu, e cara, não ia, pô. Então vai acontecer. O que o teatro ele acontece? O que ele faz? Improviso ali? Cara, o Márcio Balas é um palhaço profissional que usa oratória, é um palestrante hoje, e eu fiz Santa Rosa ali com os meninos, com o Léo. O que o teatro me trouxe? Eu sabia lidar com o erro. Legal. E na oratória isso é fundamental, porque eu tô falando em público. Aí, de repente, eu erro uma palavra, alguma coisa deu errado, tem pessoa que se perde aí. Por mais que ela tenha técnica. Eu sou esse cara que me perco no meu erro, porque eu fico ruminando o meu erro. Exatamente. E muitas pessoas falam, cara, só você tem erro que só você percebeu que é um erro. Tem um palhaço profissional, Marquinhos, que eu levo e no Destrava ele vai de novo. Eu conheci ele no semáforo, ali da Diaderix, e cara, esse cara é diferente. E parará, você conheceu ele, o Mamute? De nome, não. Que foi na tua formação, não levei ele? Às vezes eu levava ele em formação. Eu não conheci esse cara no semáforo e fazendo ele super bem uniformizado e tal. Peguei o cartãozinho dele e tal. E daí uma semana eu vou marcar um café com esse cara. E aí liguei pra ele, vi no semáforo lá outro dia. Pô, a hora que eu fui ver, o cara era psicólogo, de formação, formado, psicólogo, e quis viver da arte dele. Que legal. Daqui de Ribeirão, Mamute. E aí, amizade daqui, amizade dali. O Mamute, ele me ensinou uma regra do malabarismo e que malabarismo com 2 bolinhas você faz, né? Uhum. Tenta pôr a 3ª bolinha. Já era. A maioria das pessoas não consegue. Eu falei, eu vou aprender isso. Falei, tem um jeito e eu vou aprender. Aí comecei a pegar vídeo no YouTube e tal, e comecei a aprender. O Mamute, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, e com 3 bolinhas. Cara, e comecei a fazer isso. Aí ele falou assim, mas demorei muito. Eu falei pra ele, cara, demorei demais, é assim mesmo? Aí ele virou e falou assim, deixa eu te ensinar a primeira regra da escola de malabarismo. E, cara, que isso aí foi pra vida, que é pra oratória e pra tudo. Ele chegou, o Marcos, ele pegou, ó, tá vendo? Tem 3 bolinhas, não tem? A primeira regra é o seguinte, jogou a primeira bolinha, jogou a 2ª bolinha, jogou a 3ª bolinha, deixa as 3 cair. Eu falei, mas por que, Mamute? Porque quando você joga a primeira, joga a 2ª e joga a 3ª, você não quer deixar ela cair. E aí ele me ensinou assim, ó, no mundo do palhaço profissional, vai cair.
E se você não souber lidar com o erro, Que top, com a frustração. né? e aí não é nem só da frustração, é do mecanismo do cérebro. Quando joga a primeira, joga a segunda, joga a terceira, eu tô ensinando no cérebro, cara, que vai cair, calma. Tá tudo Tá certo. tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Começa de novo. E na oratória, se eu tento fazer isso, cara, não posso errar. TCC, não posso errar. Tá a bancada me analisando ali. O cérebro entende Tem o quê? ali, não posso errar. Vai Se errar. errou, Vai errar. não posso errar. Agora, o jeito que eu lido com o erro, aí o teatro. Sim. Então, aí a pessoa vai ter que identificar. Eu quero oratória para técnica, tá? Não, eu já sou um cara que lido bem. Porque o erro tá lá no passado, né? Tá em algum Júnior, lugar. sabe qual que é o primeiro princípio do judô? Todo mundo acredita que o primeiro princípio do judô, comecei judô com 7 anos de idade, né? Esse ano eu tô fazendo 41 anos de tatame. Que o primeiro princípio de judô é projetar o amiguinho, é jogar o amiguinho no tatame. Mas não é. O primeiro princípio do judô é levantar. Ó, Não é jogar o amiguinho, é levantar. Então a gente aprende o seguinte: caiu, bate a mão para não se machucar e levanta. Levanta. Ah, caiu, Levanta. levanta. Caiu, levanta. Ele É. te ensina essa frustração. Essa da bolinha, eu achei É pra fenomenal. vida, é pro empreendedorismo. Caiu, levanta. Tudo. Primeiro princípio, caiu, levanta. e quando eu descobri isso depois, mais à frente, no teatro, e no teatro, aí o teatro, meu amigo, se prepara, porque o cara te coloca ali pra você ser vulnerável, meu, zoa com a tua cara, porque você entra num personagem, você entra ali, cara, pô, eu não tinha isso, ó, você entra num personagem, cara, pô, não sabia falar assim. Pra mim o negócio, não, oratória. Por quê? Polito, como é a oratória tradicional do Polito? Do Puntel mesmo. Uma oratória mais tradicional, mais convencional, que vem lá, cara, que hoje a molecada não é assim. A geração Então, mudou, a geração né? mudou. Meu sobrinho pega o celular hoje, pô. Meu, a geração mudou tanto, por isso que eu criei o Mestre dos Tatames. Os meus professores, muitos eram da geração que a gente chama de old school no jiu-jitsu, né? Eu entrava no judô, falava Hai Sensei, Konnichiwa, a gente falava em japonês com o Sensei. E ia chamar ele pelo nome. Hoje já não tem mais isso. Se eu não treino meus professores, tinha acabado. Tinha. Porradeira Jiu-jitsu ali, hoje, jiu-jitsu, né? que se você quer ganhar dinheiro e viver da luta, você tem que se modernizar na sua metodologia. Perfeito. Porque a geração é outra. E é tudo metodologia, né? Tudo é metodologia. Tudo é E treino. metodologia, Treinar a treino. metodologia que você aprendeu. Por isso que o japonês é tão bom naquilo que faz, né? Porque ele para treino e metodologia é impressionante, né? Você sabe melhor que eu. Ele é impressionante, impressionante. Júnior, agora, o Marquinhos usou uma palavra aqui que eu tenho certeza que na hora veio assim pra você, destrava. Destrava. Você vai ter agora aí o Destrava, 27, 28 e 29 de setembro. Obrigado pelo convite, eu vou palestrar aí. Tá ansioso ou não? Tô ansioso. No dia 28, sábado, né? Eu vou estar lá Sabadão. sábado, mas é sexta, sábado e domingo. Perfeito. Princípios da luta do empreendedorismo Ó, vai ser cara. minha palestra. Conta um pouco, como é que é esse Destrava? A galera toda que vai, o pessoal Ó, da Dama, Jéssica, o Gui. Ai, agora a né, pressão Gui. vem. Que legal, cara. Conta um pouco aí, eu já participei. E é muito legal, porque eu já participei como aluno e agora vou subir no palco para palestrar. Cara, né? eu posso dizer que o Destrava, ele deve estar indo para a 8ª ou 9ª edição, por quê? Não sei se você vai lembrar, mas nós tínhamos um evento chamado Mind Power, que você foi com toda a equipe da academia Fui, no isso primeiro. mesmo, no Foi lá que eu levei o Mamute, o primeiro. Você vai lembrar desse do... É porque naquela época eu levei a equipe, mas eu não fui. Você não foi, verdade. Eu era chefe de gabinete do Olha o Dadinho. líder aí, Marina, tá vendo? levei aqui, mano, Eu tava na depois ele foi. política, eu tava na política nesse. Mas a Mas Mônica foi, a equipe exatamente. toda foi. Então começou lá, cara, olha a história do Destrava. Eu fui num evento em 2016, 2017, lá em São Paulo, para 3 mil pessoas. Sabe aquele livro Segredo da Mente Milionária? Sim. Eu fui num evento dos americanos lá, que fazia aquele evento no Brasil de 3 dias, lá em São Paulo, de 3 dias. Foi eu, Gabriel do Peixinho aqui, empreendedor também de Ribeirão, cara, 3 dias ali. Aí um carecão, velho, chamado Doug, que é o representante, cara, americano, que palestrando, e tradução simultânea e tal, e tudo mais. Cara, 3 mil pessoas, minto, 2 mil pessoas. E, cara, eu fiquei tão... Eu já dava aula, que já tinha 2 escolas, 3, já tava no mundo oratório, e, cara, legal, né? E esse cara, eu falei, cara, que show que esse cara dá em cima do palco. Show, mas de show de conteúdo, de técnica, mas ao mesmo tempo de você olhar pro lado assim, de ninguém no banheiro, 3 dias seguidos. Falei, cara, que loucura que é isso, cara. E aí eu voltei de lá, eu falei assim, cara, esse é meu próximo game. Um evento maior daquilo que eu faço hoje. E aí quando eu venho com a ideia de trazer um evento desse pra Ribeirão, pra nossa cidade aqui, um dos primeiros caras que eu cheguei foi nesse cara aqui. Falei, Flávio,
eu vou fazer um evento, eu vou colocar 100 pessoas lá, só que, cara, 20 cortesia aí, porque eu preciso encher, cara. Verdade. Não vou vender, não tem história. Lá na academia. Cara, você me ajuda com 20 pessoas, lembra disso? Lembro. Cara, me ajuda aí, porque eu vou vender algumas coisas e tal. Aí fiz parceria com isso aqui, papá. E, cara, ali foi meu primeiro Destrava, chamado Mind Power. Aí depois nós fizemos 5 edições, aí veio a pandemia. Aí paramos com a pandemia e tudo mais. Aí depois saí da Vox. E de lá pra cá, eu vim estudando inteligência emocional, gestão emocional e tal. E aí eu vi que o medo de falar em público, ô Marquinhos, tá muito atrelado às nossas experiências, nossas memórias, cara, de vários fatores. Mais trauma, né? Muito mais do que técnica. Porque se a pessoa destravar literalmente disso, é muito mais fácil de eu ensinar uma técnica pra ela. Porque enquanto eu tô ensinando a técnica, é a mesma coisa que eu estiver apertando o acelerador e no breque ao mesmo tempo. Cara, tô ensinando a técnica, mas o breque tá a memória gravada lá. Freio de mão tá o freio de mão puxado. puxado. Então o que é esse evento? Primeiro, é um presente para ela mesma, para ela sair do mundo convencional dela e olhar para essa experiência, para essa memória que tá gravada, que uma memória gravada traz uma sensação para ela e que essa ação, sem ela perceber na maioria das vezes, ela tem um comportamento inconsciente hoje. Então, o meu maior objetivo lá é a pessoa tomar consciência. Opa, peraí. Porque eu não mudo ninguém em 3 dias, concorda comigo? Mas que ela vai sair de lá com um alto nível de consciência daquilo que ela não quer mais, pô. Aí ela vai ter 14 pessoas falando diferentemente de um tema de vendas, um de liderança, outro de empreendedorismo. Cara, isso serve pra mim. E aí você vai ver que o diferencial do Destrava é que não tem apostila com 100 páginas. Tem um caderninho do tamanho do celular do Flávio ali assim, dividido no meio, escrito assim, ó, insight e prática. Top. Então o cara tem que anotar o insight, cara, e como é que eu coloco isso aqui em prática na minha vida? Esse é o Destrava, cara, um evento dinâmico com 14 palestrantes. Quantos dias? 14 palestrantes não é no mesmo dia? Sexta, sábado e domingo. 3 dias de E evento. 3 dias. O resultado é extraordinário, mano. Aí a pessoa ali, ela, pô. O Destrava foi extraordinário. E o Nós pessoal que estamos tá aí. escutando, como que ele consegue fazer a aquisição do evento? Vagas esgotadas. Esgotou, galera. Pô, que Bem legal! tarde. Já era, Que 27, legal, 28. parabéns. Top. Era um evento limitado para 80 pessoas, então vagas esgotadas para esse próximo. Ano que vem, próxima edição do Destrava, a gente pensa já dar um outro upgrade aí no Destrava, mas esse, Top, hein? quem foi. Legal. Quem não foi, vai lá no que vem. Próximo, Antes da cara. gente ir para a última pergunta, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer e eu queria fazer. Não é se eu sou corintiano, não, né? Não. Tá. Recentemente, paternidade. Eu sou pai, meu filho vai fazer 3 anos agora em outubro, sei. Esses 3 primeiros meses te entendo, The Walking Dead. É a vida. Pai e mãe Na parece edição aí vai corrigir as parece olheiras aí. zumbi. E o que eu queria, do seu ponto de vista, é a paternidade. Ela te ajudou? Ela te atrapalhou? O que aconteceu na veia do empreendedorismo e como você vê a paternidade junto ao empreendedorismo? Aí você foi na... Foi na veia mesmo, hein? Não tem como de falar de paternidade, ô Marquinhos, de não falar de Deus pra mim, cara. Porque... Primeira vez que eu tô falando isso em público, tá? Mas fiz 40 esse ano. E o ano passado, tomando banho... Tem 2 coisas que é onde eu tenho insight. Tomando banho e correndo. E aí, tomando banho, eu literalmente abri meu coração pra Deus. Eu falei, tô com 39 anos, minha esposa tá com 41. E eu tenho um desejo enorme, um sonho enorme ainda de ser pai. Mas não seja a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, eu tenho desejo ainda no meu coração, isso aqui tá aqui comigo. E minha esposa tinha medo e tudo mais, e pela idade a gente também já meio preocupado. E eu abri meu coração literalmente para Deus. E depois de 3 meses nós fomos fazer exame de Covid, e não era Covid, era o Davi. Então Deus me presenteou, cara. Não tem como de falar do meu filho hoje se não ser uma resposta literalmente de Deus na minha vida. E que de lá pra cá, cara, você é pai, você sabe que tudo fica pequeno. Tudo fica... Você acha que você tem problema, você acha que você tem... cara, quando você fala assim, tem uma vida ali agora, tem uma outra, um serzinho ali que era um feijãozinho, daqui a pouco era uma uva, que daqui a pouco, e o cara tá aqui no meu colo agora.
o futsal, a quadra lá e erra, acerta, a pressão. Cara, mas aí o padrão comportamental... Uma pergunta que eu me fiz assim, ó, que me ajudou muito no empreendedorismo, quando eu tô sozinho, eu me pergunto assim hoje, se meu filho estivesse vendo o que eu tô fazendo agora, o que ele ia pensar de mim? E te confesso que muitas vezes, quando eu não era pai, eu não me fazia essa pergunta. Cara, às vezes, não vou comer doce. Mas quando eu tô sozinho, cara, ninguém tá vendo? Eu já fiz isso, cara. Vou ser hipócrita. Não vou fazer... Cara, hoje eu me faço a pergunta. Se meu filho estivesse vendo o que eu tô fazendo aqui agora, o que ele ia pensar de mim? Seu lado cristão sempre foi muito forte, né? Muito. Pra quem te conhece ali mais próximo. E muito cristão e muito, cara, muito bem resolvido. Eu tenho um irmão que é padre, eu tenho meu pai que é da congregação cristã e eu sou testemunho de Jeová. Então, cara, super assim, ó. É o Criador Muito bom. E uma fé no homem lá em cima que eu falo, modela meu... Paternidade é outro jogo de pressão. O nível tá outra pressão. Mas a partir que você tem uma vida que depende de você, aquilo ali já é outro jogo, é outro game. E como empreendedor, como ser humano, cara, você olha diferente. Literalmente, quem tem o desejo, quem tem essa vontade, minha esposa não que ela não queria, novamente, era uma decisão conjunta nossa. Vai, não vai, 40, ela tá com 42, eu com 40. E hoje ela vira e fala, né? Como eu pude vir tanto tempo sem isso? Então é muito bonito também ver esse amor, cara. Sai de lá os dois hoje deitadinhos lá, bonitinho, pô, tá doido. Faz a última. Júnior. E uma última, assim, aí você torce, mentira. Aí uma meta minha, né? Tô com 40, aí eu comecei a fazer conta, né? Sou meio maratonista, tô me preparando pra uma maratona ano que vem. 42, né? A primeira de 42, eu comecei a fazer conta. Pô, quando meu filho tiver 15, 18, eu vou estar com 58. Será que eu vou fazer uma maratona com ele? Então, legal, hein? Ele vai estar com 20, eu vou estar com 60. Meta boa, hein? Meta boa pros dois. Tô com essa meta também. Meta boa pros dois. Cara. Quando meu filho tiver 18. 18 latinhas. Mas muito bom. Mas diga lá, Flavião, brincadeiras. 3 dicas pra quem quer melhorar a sua oratória. Cara, as mais importantes que você acredita. Pra mim tem muito bem definido isso. Porque, primeira dica. Nem sempre a imagem que você tem de você mesmo é aquilo que as pessoas estão pensando. Então, primeiro, autoconfiança. Treine você confiar em você mesmo, porque nem sempre aquilo que estão pensando lá é o que você tá se imaginando, cabeção. Às vezes, cara, não é isso. Cara, aprende a confiar em você. Para de pensar essas coisinhas. Que tá errado, a minha voz, eu errei. Cara, não, primeiro, autoconfiança. E no Destrava, a gente vai falar muito sobre isso. E na maioria das vezes, essa autoconfiança é por orgulho. Porque eu não quero errar, porque, cara, inconscientemente, cara, errou. Vai pro próximo. Confie em você. Segundo, Flavião, oratória é técnica. Oratória tem um passo a passo. São 5 etapas ali que se a pessoa aprender, ela vai dominar a oratória, que é conexão, que é saber usar narrativa, que é saber argumentar bem, é saber convencer a pessoa e chamar a ação para a pessoa. Isso é oratória, técnica. Então, imagem distorcida, autoconfiança, técnica e, por último, gestão emocional. Por quê? Por mais que eu confie em mim, por mais que eu tenha técnica, nem sempre o Real Madrid vai ganhar. Nem sempre o Brasil, que tem sempre os melhores, vão ganhar. E o Bernardinho fala muito isso, né? Que a capacidade que ele via um atleta de voltar depois de uma derrota era muito melhor do que quando ele estava na vitória. Eu falei, cara, ele fala isso do Serginho lá na escadinha lá. Eu falei, cara, quando ele perdia, aí que ele voltava. Ele falou assim, já viu um líbero ser campeão, ser eleito o melhor jogador? Cara, ele não faz ponta, ele não faz isso, cara, como pode? E ele fala isso dele, né? Que ele tinha um poder de voltar depois de uma derrota impressionante. O Serginho é muito amigo do meu irmão, já cruzei com ele algumas vezes lá na clínica. Serginho, o dia que você estiver em Ribeirão, eu quero você aqui, hein? Eu quero estar aqui. Eu gosto do círculo social de vocês, né? Zé Roberto. Os caras tá fraco aí, né? Eu aqui pensando no Zé, no Guilherme. Mas isso, Flávio,
aprenda a criar uma imagem, um processo de identidade forte. Cara, tua história. Se eu colocar esse dedo aqui, eu não tenho 7 bilhões de habitantes igual você, nem os gêmeos. Então, isso que significa, cara, que eu sou eu. Segundo, não dá, vai treinar oratório. Oratório é bom para você ir para uma entrevista, para você vender, para você palestrar, para você se comunicar bem, para você falar com teu filho. Cara, oratório é técnica. E terceiro, aprenda após a derrota. Legal, muito bom. Perfeito. Muito bom. Tô bom. Júnior, muito obrigado. Que é isso, Flávio. Falei que daria quase 2 horas. Foi se quisesse muito aqui, bacana, tinha certeza que é muito bacana. Obrigado pela amizade de tanto você, tempo cara. aí. E tem muita história ainda pra contar. O dia que a gente chamar o Júnior vai ter outras Vixe, vai histórias, ser- outras coisas aí. Muito bom. Falar só dos perrengues, mas É, olha aí. não vamos tem falar muito- só de coisa boa também, né? Para a parte difícil também. É. E a galera vai estar no Destrava aqui, então todo Vai mundo. estar, todo mundo vai estar no Destrava. Não é pra eles se prepararem, porque eu Foi vou na raça aqui, hein? Nós vamos levar, eu vou passar de carro. Meu pneu furou, tô passando de carro, tô levando os caras lá. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Um abraço. Valeu, Valeu, gente aí, obrigado.